Nesse vídeo aqui eu vou demonstrar a configuração para ligar um fim de curso óptico sem transistor, acionando o relé. No caso aqui eu não tinha transistor e só tinha resistores. Então a ligação que eu fiz é o seguinte: primeiro passo, aqui no relé, o relé de 12 volts, a fonte aqui é 24 volts no caso. E aqui eu estou alimentando também, fazendo uma redução. Então o que acontece? Aqui eu tenho o diodo. Então o diodo está invertido, né? E eu não coloquei capacitor para não dar retardo. Porque o retardo aqui poderia atrapalhar no início da bobina. Eu consigo fazer o retardo eletronicamente ali com rampa de subida e descida. Essa daqui é a máquina de enrolar bobina, né? Então aqui é o seguinte, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, é um fio 24 volts, esse aqui, ó, né? E esse aqui, 24 volts, ele está passando por dois resistor de 2.2K. Então ele está passando por dois de 2.2, que ele está indo para fazer a alimentação desses dois aqui, desses dois fins de curso óptico, que é aqui do acionamento do esquerda e direita ali. O que acontece aqui? Não estou nem com a luz ligada, porque ele tá meio que como se fosse sinal invertido em curto, mas não tem problema nenhum. Ó, então aqui eu dou um toque, ele já ligou lá, ó. Vou colocar de longe aqui, ó. Se eu der um toque nesse aqui, ó, aí o carrinho vem pra cá. Se eu der um toque aqui, ele vai pra lá. Ele vai roncar porque bate no final do curso. Ó. Então é um toque só, ele aciona. Mas deu muito trabalho fazer isso. Então, assim, não foi simples. Porque aqui, essa parte foi simples. Então, a alimentação, pegando do 24 volts, eu coloquei dois resistores de 2.2K, que é esse fio marrom aqui, ó. Eu tinha colocado um Y aqui com dois diodo 4007 para não dar retorno de carga. Eu achei interessante colocar para colocar cada positivo, para não ter que unir os dois, porque os dois poderiam interferir um no outro. Em resumo, não mudou nada, então eu tirei fora. Então, quanto menos componente, melhor. Tirei fora, ele está desabilitado aqui. Tá como se fosse o fio marrom direto em cada positivo de cada um deles. O negativo também, direto em cada um deles. Só o sinal que é independente. O sinal, ele está vindo aqui. É um sinal que meio que ele vem negativo. E aqui está vindo positivo. Então ele dá como se fosse um curto, né? Então ele modifica a voltagem. Quando esse curto é liberado, quando é acionado aqui, ele sobe a voltagem porque desabilita o fio. Então, ligado ele diminui a voltagem, quando liga ele sobe a voltagem. É um curto que não tem problema. Bom, então o que eu fiz aqui? Esse daqui é um acionamento, né? Um sentido. Esse aqui é outro sentido. Mas os resistores estão diferentes, né? Aqui eu tive que fazer uma ponte em Y para não misturar um positivo, não dar retorno com outro, tá? Ok? Só que aqui, esse é o que é o sinal. Por exemplo, esse sinal aqui, ele é desse. Aquele outro fim de curso óptico é desse aqui. Então, o que acontece? Aqui, como cada bobina de cada uma tem uma resistência diferente, eu sofri muito para achar qual resistência que eu iria colocar aqui. Então, por exemplo, esse aqui, eu estou trabalhando ele com aproximadamente 4,5 volts. Eu estou trabalhando ele. Então, eu coloquei dois, também igual a esse aqui, de 2.2, dois resistores de 2.2. Se eu aumentar a resistência, por exemplo, colocar um mais forte, né? Por exemplo, um de 4.7, 2 de 4.7 e assim por diante, 2 de 15, 2 de 20. Quanto mais eu aumento a resistência, mais abaixa a voltagem, né? Então ele abaixa a voltagem. Então ele tem um efeito ao contrário. Então eu tive que achar a resistência certa de acordo com essa bobina. Já essa daqui não é a mesma resistência dessa bobina. Esse outro aqui tem outra resistência. Eu já troquei outros relés, mas mesmo trocando o relé eu apanhei também para achar. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui é 2 de 2.2, aqui eu coloquei um de 1.2,
Aqui tem outro de 3.2 e tem um outro de 3. Então assim, tá uma confusão ali de 3 resistor, mas tem que achar a voltagem. A partir do momento que tem uma saída que está interferindo, ou seja, através desse, né? Tem que ir ajustando o resistor. Às vezes não tem o resistor, então vai ligando em paralelo, vai ligando em série, vai ajustando. Então só com o resistor eu consegui fazer sem nenhum outro tipo de componente. Deu trabalho, mas eu fiz. Olha lá, tá acionando. Ó, um toque sim, um toque não. Ali é a mesma coisa. Ó. Não falha nada, tá perfeito. Agora eu vou passar a cola quente, né? Esses dois aqui, a saída deles é negativa aqui, né? Então a entrada aqui é negativa, ele sai um negativo só. O negativo vem para cá, para esse aqui, que esse aqui volta para o primeiro comando ali, que é o sinal. Mas para que serve ele? É para quando a gente usar essa chave aqui, ó, na posição para baixo, que é o que ele liga o amarelo, né? Então ele liga aqui para cima. Então ele liga o amarelo e o amarelo ele vai ligar, ou seja, ligando aqui ele desarma. Então quando a chave está para baixo, ele vai desabilitar a função do carrinho correr para a esquerda e para a direita, né? Então é só esses dois aqui é só para desabilitar o carrinho. E esse aqui é o que faz o comando do sinal. E é isso, ficou tudo funcionando bem.